Valeu, Coronel Gravatá, muito obrigado, então, Coronel, por atender, então, o nosso convite. Bom dia para o senhor. Bom dia, Gilmar Carvalho, bom dia a toda a sociedade sergipana. Pronto, Gilmar Carvalho, estou pronto para falar, vou falar sim. E eu estou à sua disposição. O que é que o senhor sabe sobre esse esquema que é o escândalo dos abastecimentos na polícia, de veículos da Polícia Militar? Como eu falei para Douglas, isso é a segunda Lava Jato. Está ouvindo, Gilmar? Eu estou lhe ouvindo muito bem. Segunda Lava Jato. Sim. Veja bem, na situação de corregedor, esse problema ele surgiu nasceu na delegacia de saudações. A delegada, por sua vez, viu que tinha militares envolvidos e encaminhou para a Polícia Militar do Estado de Sergipe. Chegando no quartel, foi determinado uma coronel para apurar. Está entendendo, Gilmar? Sim. Estão entendendo, né? Eu lhe entendendo, sim. Ela apurou e chegou só ao sargento. Essa Lívia, ela prestou um depoimento na delegacia de 3 laudas e na Polícia Militar ela se negou. Ela mentiu. Ela estava sendo ameaçada. Na verdade, Gilmar, ela estava sendo ameaçada. Quem é que estava sendo ameaçada? A Lívia. Ela foi ameaçada. Lívia é frentista de um posto de combustíveis, né? Lá do Lamarão. Combustível. Isso. Lamarão, isso mesmo. Os postos a gente não tem uma quantidade certa. Mas eram 17 cartões, 117 viaturas. Não existia essas 17 viaturas. 17 cartões para abastecer, então, 17 viaturas que nunca foram da Polícia Militar. Ilimitados, com valores ilimitados. Valores ilimitados. Veja bem, Gilmar, enquanto nossos soldados, nossos bravos soldados estão nas ruas da cidade de Aracaju e no interior, com a viatura com 10, 12, 15 litros de gasolina, falta gasolina, fica na rua. Os caras estão vendendo gasolina do Estado, pago pelo bolso dos contribuintes. Uhum. Ele disse, e ontem falei e falo agora, o comandante é mentiroso, mau caráter, ele está mentindo sim. Está mentindo, sabe por quê, Gilmar? Sim. Que esse inquérito ia assumir com ele. O inquérito, ele ia engavetar sim, eu que corri atrás, e ele... Por que eu corri atrás? Se tem alguém... O chefe da PM4 é o primo dele. É o homem, é o braço direito dele. O chefe da PM4 é de onde sai? É o primo dele. É de o onde... Tenente Coronel é Denis, é primo carnal dele. É um dos que manda na polícia hoje. Tenente Coronel é Denis. O comandante hoje. Tá ouvindo, João? O Tenente Coronel é Denison, é isso? É Denison. Quem comanda a polícia hoje? É o Marconde, o irmão Vivaldo, um Tenente Coronel moderno que comanda o CPMC, função de coronel. Tá entendendo? Sim. Estou entendendo. A sociedade está entendendo, né? Estou entendendo, sim. E o Edentes, que é o chefe da PM4. E a PM4 faz o quê? É responsável toda a frota da Polícia Militar, combustível, é tudo com ele. Os abastecimentos da polícia, ele é quem administra. Os abastecimentos da frota saem com ele. Da PM4 com o Tenente Coronel Denison, que é primo do comandante da Polícia Militar. Primo carnal, e é quem manda da polícia, é conhecido como general da polícia. General da polícia. Por que o senhor diz... O senhor pode chegar no quartel lá e perguntar a qualquer soldado desses novinhos que eles vão dizer. Por que eu estou entrevistando aqui o Coronel Gravatá ao vivo, em 7h13 da manhã? Por que o senhor diz, Coronel Gravatá, que o comandante da polícia, Coronel Marconi Cabral, segundo o senhor, é mentiroso e mau caráter? É mentiroso e mau caráter. Por quê? Porque ele está mentindo para o governador, que não merece, mas não tem conhecimento, mentindo para a sociedade sergipana e para a imprensa sergipana. Viu, Gilmar? Estou lhe ouvindo. Esse inquérito já tem mais de um ano. Olha, o prazo de um inquérito, Gilmar, inquérito policial militar, são 40 dias normais, mais 20, prorrogado por mais 20. Esse inquérito rola mais de ano. Rola um bom tempo. Uhum. E quando ele sentiu que eu baixei umas diligências, quando ele viu que eu baixei umas diligências, ele correu atrás desse inquérito, viu, e me tirou da corregedoria e criou uma função que não existe.
central de inquérito. Olha, central de inquérito, sem planejamento nenhum. Ele criou por portaria que não pode, fere os princípios constitucionais, os princípios administrativos. Tem que passar pelo conhecimento da Assembleia, para ele criar qualquer função dentro do quartel. Que não existe nada, Gilmar. Como é que eu vou cuidar de inquérito da Polícia Militar que não tem condições nenhuma? Condições nenhuma, não tem nenhum escrivão. Ele mandou para lá, por castigo, até um oficial que está com dispensa médica há 3 meses, ele mandou para lá, para uma central de inquérito. Ouvindo, né, João? Estou lhe ouvindo. Então, ele fez tudo isso aí, foi para afastar o senhor das investigações? Mentiroso, afastar das investigações. Com certeza. Eu ia investigar e pedir a preventiva de todos. Ele está mentindo para a sociedade, para o Ministério Público, com essa central de inquérito, dizendo, para justificar, para dizer que não, quando a Grota sai de uma função ruim para uma função boa. Mentira. É balela, é cascata. Balela e cascata. É a central de inquérito, Gilmar. Fica na Avenida Rio de Janeiro. Fica a corregedoria em cima e a central de inquérito, segundo ele, embaixo. E quem construiu? O primo dele, o Edense. Essa central de inquérito. A central de inquérito foi construída, então, pelo tenente-coronel Edenilson. Edense, positivo. Certo. Está lá à disposição, é um setor público, qualquer pessoa do povo pode ir lá para ver. Quantos militares estão envolvidos nesse escândalo? Gilmar, no momento, a Coronel Valéria indiciou só o sargento Roberto. Mas tem que ir a fundo. Tem que ir a fundo, que vai chegar mais gente. Pode ter certeza disso. O sargento agiu sozinho? De forma alguma, não tem condição. Ele é um sargento trabalhando no setor lá da garagem. Ele confecciona 17 cartões sem ajuda de alguém. Isso não existe. Isso é conversa. Tem que se aprofundar. Por que é que o senhor coloca, então, no ofício que no mesmo período das investigações foi mudado o sistema informatizado, que um policial, um militar superior, teve o benefício de ter ido para o exterior estudar? O que é que tem a ver esse militar com isso? Veja bem, o chefe da garagem é ligado à PM4. A PM4, aliás, é subordinado à PM4. Tá entendendo? O chefe da garagem aqui também tem esses controles lá de combustível, dos cartões, das viaturas, entendeu? Sim. Então, botei aí, fiquei em dúvida, né? Porque por conta dessas viagens aí, dessas... Ah, foi o chefe da garagem? Foi o chefe da garagem que foi pro exterior? Exterior, chefe de Portugal. Em Portugal. Um curso de 4 anos, doutorado. E ele foi para Portugal quando? Ele foi no início deste ano. Aliás, no final do próximo ano, foi no final do próximo ano. No final de 2017? Foi mais ou menos, não tem assim um mês. Sei. Que ele viajou. E ele foi beneficiado por quê? Tem que investigar direito essas coisas. Tem que ser investigado. Quer dizer, ele também tem que ser... Eu sou muito ligado ao comando e ao Edense. Ele também, que foi para o exterior, no seu entendimento, tem que ser investigado. Eu acho que tem que dar uma analisada aí para ver se tem fundamento, né? O tenente-coronel Edenilson, que é primo do comandante da Polícia Militar, ele está envolvido nesse escândalo? Ele é o chefe da PM4. Há mais de 5 anos. Há mais de 4 anos. Eu já falei para você que ele é conhecido como general da polícia. Primo carnal do Coronel Marcondes. Primo carnal do Coronel Marcondes. Sei. O senhor entende que tudo foi feito para abafar o caso? Eu acredito que sim. Por que o senhor acredita que sim? Parente, né, João? Parente. Mas é para abafar mesmo, a verdade é essa. Não é outra coisa, não. O sargento, ele continua afastado? Olha, Gilmar, esse sargento foi afastado logo no início, quando surgiu essa situação aí, ele foi transferido para Ribeirópolis. Só que ele continuava trabalhando, exercendo as funções na garagem.
Ah, ele foi transferido. Agora foi que transferiram para a escolta e depois já subia Poço Verde. Acho que ele está em Poço Verde. Ah, ele foi transferido para Ribeirópolis na época, mas continuava na garagem. Continuava na garagem. Na garagem, nos abastecimentos. Nesse setor. E quando foi que ele foi transferido real? E quando foi que, de fato, ele foi para o interior? Para o interior ele foi no final do ano passado, mês de dezembro. Quando surgiu essa situação aí? Quando o inquérito foi entregue e tal, que eu me manifestei, ele foi transferido. Depois da sua manifestação? Depois do seu ofício? Depois do meu ofício. Ele foi transferido, botaram na escolta lá do presídio de São Cristóvão. E hoje ele está em Porto Verde, na cidade de Porto Verde. Agora, mas antes disso, oficialmente, ele já tinha sido transferido, mas era mantido na garagem. Na garagem. Por quanto tempo, hein? Quantos meses? Um bom tempo, uns 6 meses, mais ou menos. 5, 6 meses. 5, 6 meses. Quer dizer, ele continuava lá na garagem. Ou seja, ele foi transferido de mentira. De mentira, de mentirinha. Estão brincando com a coisa pública, né? Entendi. O senhor está com medo de ser assassinado? Vilmar, olha, se eu aparecer morto, de tiro, pode ter certeza que foram eles, que eles são covardes. E a gente não pode confiar em um covarde. Não tenho medo deles não, viu? Sim. Ou seja, se o senhor aparecer morto... Ou de tiro alguém da minha família, foram eles, que eles são covardes. Não vamos confiar no homem covarde, no homem corrupto. E são perigosos? Não tenho conhecimento disso, não. Certo. Mas não pode confiar, né? Mas são covardes e corruptos, é isso? Com certeza, irmão. Certo. Eu recebo aqui de várias pessoas, por exemplo aqui, esse estudo no exterior, aqui via WhatsApp, esse estudo no exterior, Gilmar, está com percepção dos proventos de oficial. Vide apreensão de celular no QCG, na 4ª sessão da MG, quando do requerimento para pagamento das mudas e uniformes. É preciso ver licitação da época feita pelo tenente-coronel Edenison. O senhor sabe alguma coisa? Não, Gilmar, não tenho conhecimento não. Sobre isso aí não tenho conhecimento não. Não tem conhecimento? Não tenho não. O senhor foi chamado ontem, quando houve a divulgação do ofício, para prestar esclarecimentos? Não. Olha, Gilmar, o coronel Marconde, ele não quer aproximação aos coronéis. Ele não reúne os coronéis para nada. Para tratar de assunto nenhum. Ele não quer aproximação ao coronel. São 2 coronéis que exercem algumas funções aí de coronéis e os outros abandonados. E o nosso governador não tem conhecimento, que a sociedade não tem conhecimento, e a imprensa também não tem conhecimento que está tendo agora. Eu recebo aqui de um amigo, aqui no WhatsApp, 988691008, Gilmar, pergunte ao coronel Gravatar o seguinte: sobre o sargento, que está sendo acusado de ser o único responsável por todo esse escândalo, se para reforçar a possibilidade de uma promoção dele, se vão colocar a culpa nele como se ele tivesse problemas psicológicos, para justificar, então, uma saída dele já como subtenente. Você tem conhecimento disso? Não tenho não, Gilmar. Não tenho conhecimento não. Ele é 3º sargento. Ele é 3º sargento, né? Sargento, não tenho conhecimento da promoção. Ele vai ser promovido, se não vai. Não tenho conhecimento. Pergunta de um ouvinte aqui, no WhatsApp. Pergunta ao coronel Gravatar, por que quando ele foi comandante do 5º Batalhão, não apurou as denúncias de fraudes envolvendo um sargento lotado no 5º Batalhão que era ligado a ele? Ouvi isso também, comandante? Não, amigo, não. Ligado a mim de forma alguma. De fraude, não chegou ao meu conhecimento de fraude do sargento que trabalhou comigo, até porque quando eu trabalhei no 5º Batalhão eu era tenente-coronel. O senhor era tenente-coronel? Era. Foi em 2015. Entendi. Era tenente-coronel, mas foi em 2015.
Foi. E não tinha conhecimento de fraude nenhuma, Não, né? de fraude de forma alguma. Nas suas investigações, ficou comprovado que a frentista Vivian disse no primeiro depoimento, que segundo ela, esse esquema chamado por ela de troca de moedas ocorria desde 2012? Eu entendi, Gilmar. Nas suas investigações, a pergunta é se ficou comprovado o que Vivian disse no primeiro depoimento de que esse esquema que ela chamava de troca de moedas Troca de moeda, isso mesmo. existia Passava o desde cartão e- existia desde 2012? Segundo ela, né? Segundo ela. Ela Passava o mudou, cartão e chega o dinheiro. ela mudou o depoimento porque foi ameaçada? Segundo ela, ela fez. Ela lá no setor estava sendo ameaçada. Porque na delegacia ela prestou um depoimento. Um depoimento com 3 laudas. E isso é informações. Quando chega no quartel, ela já muda de depoimento. Então, ela foi ameaçada. Vamos conversar direito com ela, que ela pode até abortar isso aí, o que aconteceu. Ou seja, ela foi ameaçada, o senhor não tem dúvida? Com certeza. A Coronel Valéria, ela foi ameaçada, pressionada? Ameaçada por alguém, eu não sei, eu não tenho conhecimento. Mas foi pressionada? Mas que ela não se sentiu bem não com esse intérprete. Não se sentiu bem. Não estava numa situação confortável. Ela não se sentia bem com esse inquérito? Não sentia não, de forma alguma. Inclusive, quando eu baixei a diligência, ela pediu para me entregar. Eu disse, traga que eu vou apurar tudo. O senhor vai pedir segurança à SSP para não correr o risco de morte? Não, Gilmar, de forma alguma. Eu só ando com Deus. Só ando com Deus, Gilmar. E sozinho. Aqui na terra eu só ando só. Eu ando em shopping. Os lugares que eu frequento. Os 2 shoppings. Jardim e Shopping Prêmio. Shopping Prêmio e Shopping Vilmar. Então, não vou pedir segurança não. O que acontecer, pode ter certeza que são deles. Eu pergunto ao senhor o seguinte, ontem, quando nós conversamos, eu e o senhor por telefone, ficamos acertados que o senhor daria uma entrevista a mim ontem no Cidade Alerta Sergipe. Por que o senhor recuou ontem? Não, o telefone descarregou e eu botei para carregar. Eu fiquei só ouvindo o programa, não tinha como entrar em contato com vocês. Porque nós ligamos várias vezes para o senhor. Foi, né? Mas não fui ameaçado por ninguém, não. Não foi ameaçado por ninguém? Nem recebi pressão. Nem pressão também? Não. O senhor foi chamado ontem para alguma reunião? Se eu fui o quê? Chamado ontem para alguma reunião? Não fui chamado, não. Não foi chamado para reunião nenhuma? Não fui chamado nenhuma reunião. Quando, durante o período de suas investigações, quando o senhor estava investigando, o senhor foi pressionado ou alguém pediu ao senhor que não investigasse? Não pediu, fui transferido. Sei, foi transferido. Eu fui transferido. Em seu ofício, há um determinado trecho que o senhor disse que o Tenente Coronel Edenison chegou a reclamar porque disse que o comandante Marconi já tinha dito que era para acabar com a investigação, passar para ele. O que foi isso? Isso foi com Valéria. Ele pediu para que o inquérito, depois da diligência, né? Para ser entregue a ele, não na corregedoria, que é o setor que encaminha os inquéritos lá para a auditoria militar. Para a auditoria militar. Foi entregue no gabinete do comando e lá ele encaminhou lá para a corregedoria já encaminhou lá para a sexta vara criminal, a sexta vara militar. Sei. Eu pergunto ao senhor o seguinte, mas estava demorando então o envio desse inquérito como... Demorou muito. Demorou muito. Demorou muito. E o Tenente Coronel Edenison então foi reclamar? Edenison? Sim. Foi reclamar? Sim, porque estava demorando. Não reclamou não. A mim ele não... Não, eu digo lá a Coronel Valéria.
A Valéria, se a Valéria... aí é só com ela, só ela quem pode informar isso, né? Sei. Sobre isso aí, só ela tem conhecimento. Entendi. Por que na época o senhor decidiu fazer as investigações? Eu decidi as investigações? Sim. Porque quando a gente analisou o inquérito, que leu o que veio da Secretaria de Segurança Pública, a gente achou que não era só um sargento que estava envolvido naquela situação. É claro que não. Uma situação grave. O sargento jamais ia inventar, criar. Era um cientista, ser muito inteligente, um QI muito avançado. 17 cartões, sem participação de alguém. Situação é grave, senhor. Situação é grave. Esse rombo giraria em torno de R$1 milhão? Em torno disso ou mais, né? 1 milhão ou mais. 1 milhão ou mais? Deixa eu ver aqui. Uma pessoa me pergunta aqui pelo WhatsApp 988691008. Quando digo uma pessoa aqui, são sempre militares que estão mandando para cá e em confiança pedem que eu não revele o nome, e é evidente que eu não vou revelar os nomes. Se esse esquema, Gilmar, começou em 2012, então o ex-comandante sabia? O senhor tem conhecimento disso? Eu não sei, Gilmar, acho que não tinha conhecimento, eu não sei se tinha. Eu sei que tudo aconteceu agora com esse inquérito que surgiu de 2017 para cá, né? 2016 até 2017. Para 2012 eu não tenho conhecimento. Entendi. Ou seja, nem também o senhor sabe se o esquema ele começou em 2012, né? Não tenho conhecimento sobre 2012, não tenho conhecimento não. Vou repetir, o senhor disse que se alguma coisa acontecer contra a sua vida ou a vida de seus familiares, é desse pessoal envolvido, né? Positivo, irmão. Não tem inimigo. Nem tem medo de não qualquer reação. Não tem medo. Medo não. Eu tenho minha família, né? Eu tenho minha família. Não tenho medo dele, não. Nem vai pedir segurança? Não. Só com Deus. Entendido. Olha, Coronel Gravatá, primeiro agradecer ao senhor pela entrevista. Um minutinho só, por favor, porque fora do ar, o Edilson aqui da produção vai conversar com o senhor. Um minutinho só, viu? Tá bem. Um minutinho. Obrigado, irmão. Eu lhe agradeço. Muito obrigado.